Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da depressão, né? Tentar fazer alguma análise a respeito do porquê que na nossa sociedade os índices de depressão são cada vez maiores, né? Bem, isso tem uma série de razões, né? E eu vou tratar aqui de algumas que eu considero que são principais potenciadoras desse tipo de dessa consequência, né, que é a depressão, que é uma coisa terrível, né? Bem, nós vivemos numa sociedade onde é estimulado completamente a competição e o individualismo, né? Então as pessoas elas são levadas a não cooperarem entre si, a não confiarem umas nas outras e a agirem sempre assim pelos impulsos individuais. Porém, apesar dessa individualização, né, nesse sentido, por outro lado, há uma enorme pressão social de padrões culturalmente impostos que essas pessoas são submetidas, né? Padrões culturais, morais, sociais, né? Então, cada aspecto da vida dessa pessoa acaba sendo regido por essa cultura, né? Por esses padrões regidos que são ali colocados. E a partir do momento em que essa pessoa de alguma forma foge desses padrões, ela é totalmente reprimida, né? Então ela vai internalizando esse sofrimento, esses desejos, essas vontades de fazer determinadas coisas que ela não pode fazer. Isso vai se acumulando com o tempo, né? Acrescenta-se a isso o estresse dessa hipercobrança que esse indivíduo vai sofrendo durante toda a sua vida, desde a sua infância, né? Na escola, depois no trabalho, na família, enfim, todos os seus círculos sociais, né? Devido a esses padrões que são rigorosamente impostos, né? No sentido de que tem um filósofo que ele é bem interessante, que ele fala sobre a questão da liberdade, né? O nome dele é Spinoza, né? E é interessante que ele fala da liberdade. Ele diz que a liberdade ela só existe quando não há nenhum tipo de coerção, né? Assim, o indivíduo ele age daquela maneira e ele não sofre um tipo de punição social, digamos assim, né? Então, assim, não adianta, né, dentro dessa visão desse filósofo, você dizer assim, ah, não, você pode se vestir dessa maneira, ou você pode se expressar dessa maneira, sendo que no fundo essa pessoa não vai ser realmente aceita aquela opinião, aquela expressão, aquele jeito dessa pessoa, ela vai ser extremamente reprimida, né? E isso são consequências terríveis, né? E que mostram que realmente de fato não há esse respeito pela liberdade, por essa diversidade e por essa individualização, né? O que é meio que contraditório quando a gente pensa que é estimulado a individualização, né? Mas a individualização que é estimulada é no sentido de competição, de você ser o melhor. Mas esse melhor, ele é idealizado pelo sistema. É colocado um padrão ali do que é ser o melhor, né? Então as metas desse indivíduo, os sonhos, os objetivos desse indivíduo, é como se eles já fossem escolhidos previamente antes do indivíduo pensar sequer sobre essas questões. Então a partir do momento que o indivíduo pensa fora da caixa, vamos dizer assim, ele é completamente reprimido. Isso nos círculos sociais, no ambiente educacional, que por incrível que pareça, não é um ambiente de diversidade de pensamento, pelo contrário, os métodos que a gente vê escolares, né,
são métodos extremamente padronizados, né? São extremamente rigorosos, sem flexibilidade nenhuma. O aluno é um sujeito passivo nesse sistema educacional, né? É um sistema extremamente positivista, né? Então, assim, há uma série de problemas nesse modelo de educação também, que vai empurrando o indivíduo para esse pensamento de que ele não pode ter esse senso crítico, ele não pode questionar, ele simplesmente é um mero receptor de informações e reprodutor dessas informações que são recebidas. Ele não é estimulado a criatividade, o pensamento crítico, né? Isso vai passar por toda a sua vida também, né? No ambiente de trabalho, por exemplo, né? No ambiente de trabalho é evidente, né? Ele não tem sequer escolha. E hoje dificilmente você escolhe realmente uma carreira. Muitas vezes mesmo que você escolha uma área, né? E você estude, você às vezes não consegue ter a chance, ter esse êxito, né? Então o que que acontece, gente? Uma outra coisa. O indivíduo acredita nesse padrão, né, que é estabelecido ali pelo sistema, e ele se reprime ao longo de toda a sua vida para atingir esse padrão, reprimindo vários sonhos, desejos, coisas que são do indivíduo, né, criadas pelo indivíduo, mas que não são aceitas, né? Então o indivíduo acaba reprimindo tudo isso e vai em busca desse padrão que é estabelecido ali pelo sistema, e ele não alcança isso, porque é uma ilusão, né? Esse é um outro problema, né? O sistema ele apresenta como se quando você segue todas essas regras, é a ideia de que passa para a gente, não, você tem que seguir isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, que tudo vai dar certo na sua vida. Mas isso é uma grande mentira. E a gente, enquanto isso, você vê pessoas que não seguem esses padrões, né? Que são exatamente aqueles que estabelecem esses padrões, que é a elite dominante, né? Que estabelece sua ideologia e faz essa propaganda dessa ideologia, mas não segue isso, não segue essas regras desse jogo. Essas regras desse jogo são justamente para impedir que as pessoas alcancem eles, né? Então, o indivíduo ele vai acreditando nisso e vai seguindo essas regras ao longo da vida. E quanto mais ele faz, mais parece que a cobrança em cima dele só aumenta e os resultados cada vez menores. Mas como o indivíduo ele é levado a pensar que os resultados são frutos unicamente das suas atitudes, ou seja, ele é o responsável pelos resultados unicamente, então o indivíduo ele se sente extremamente frustrado consigo mesmo, se sente incapaz, se sente diminuído, né? Ele acredita que ele não conseguiu obter êxito naquilo justamente pelo fato dele não ter sido capaz, não ter se esforçado bastante, ou não ter sido muito bom, não ter sido tão inteligente, tão ágil, enfim, alguma coisa está errada com esse indivíduo. Então ele se auto-reprime, porque ele não consegue entender que o problema não está nele, né? Porque sempre é colocado que o problema está nele. Sempre é dito isso, em qualquer lugar. Se você não obtém êxito numa coisa, sempre a culpa é sua, né? Sempre a culpa é sua. Por mais que tenham diversos outros fatores que interfiram nisso, né? Inclusive um deles a própria competição, né? Não há espaço para todos, né? Então o que acontece é isso. O que acontece é que esse indivíduo vai se reprimindo cada vez mais e chega a um ponto que o seu emocional, o seu psicológico, assim como o seu físico, já não suportam mais isso. Toda essa pressão e toda essa angústia, toda essa ansiedade que é gerada, e o indivíduo cai em depressão, né? O indivíduo perde a esperança no futuro, o indivíduo se sente pequeno, se sente diminuído, se sente fraco, se sente incapaz. E essas são características muito comuns quando as pessoas estão em estado de depressão. É uma pessoa que já não se importa mais com as coisas porque ela não acredita mais que é possível, né?
e ao mesmo tempo ela se culpa muito. Então o indivíduo ele perde sua força interior. E isso é muito triste, né? Aí a gente fala muito a questão de tratamentos psicológicos e eu não sou contrário a esses tratamentos. Acontece que a gente não pode ignorar que esses problemas são problemas sociais, são problemas estruturais do sistema. Não é uma coisa do indivíduo, até porque é uma coisa que é cada vez mais comum. E você pode ver que por exemplo, estudantes universitários, o nível de depressão, estava vendo, é 4 vezes maior. Por quê, gente? Porque um estudante universitário, ele sofre uma pressão muito grande. Muito grande. É colocado ali milhares de conteúdos para ele, várias cadeiras. Aí o cara vai tentando aprender uma coisa, aprender outra. E às vezes não dá certo. Né? Ninguém vai dizer, os métodos educacionais estão ruins. Não. Vão dizer, você não fez o bastante, não se esforçou o bastante, a culpa é sua. Então o indivíduo, ele sente um nível... a ansiedade do indivíduo, quando ele está no ambiente universitário, é total. O indivíduo, ele não tem nenhum momento, talvez ele não tenha nenhum momento sequer, às vezes, dependendo do curso, dependendo da pessoa também, é claro, né? De relaxamento. Ela está em total ansiedade a todo momento, né? Pensando nas provas. Então, assim, não existe folga para o estudante. O estudante ele pode até estar em folga, pode até não estudar naquele dia, mas a mente dele está preocupada com isso a todo momento. É diferente às vezes do ambiente de trabalho, né? Que o ambiente de trabalho também pode ser extremamente estressante e também às vezes algumas pessoas levam o trabalho para casa e pensam também no trabalho, né? Então, mas quando se trata dos estudos, é uma coisa ainda mais forte nesse sentido, né? Essa pressão e tal. Então, assim, a gente tá numa sociedade em que essa pressão por todos os lados ela acontece. E é muito difícil que você consiga ter forças para não cair em depressão, né? É muito difícil. É muito difícil alguém que já não tenha depressão ou ansiedade ou algum já desenvolvido algum tipo de transtorno ao longo da sua vida. É muito difícil mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.